Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Você é nosso convidado para continuarmos estudando a palavra de Deus e hoje queremos falar sobre a capacitação para obreiros, como servir bem, como auxiliar, como ajudar, como cuidar da obra de Deus com mestria. E para isso nós precisamos naturalmente ter obreiros aprovados, homens e mulheres de Deus que estejam aptos para servir e para ocupar funções específicas e importantes para a igreja, para o povo e para o santo ministério. E para isso é necessário que a gente se capacite, é necessário que a gente adquira conhecimento, se prepare intelectualmente, psicologicamente, emocionalmente, que nós tenhamos estrutura para servir bem a Deus e atender a Igreja de Cristo, para que ela possa crescer de maneira saudável e ordenada. Veja, o que é o ministério, né? Vamos entender o que é este ministério. O ministério nada mais é do que uma ação designada por aquele que trabalha ou exerce função na obra de Deus. De maneira simples, nós podemos dizer que todos quanto executam atividades na casa de Deus possuem um ministério. Exemplos: porteiro. Porteiro é uma função extremamente importante. Deus colocou os anjos para guardarem o Éden quando Adão pecou. Auxiliares. Auxiliares são importantes, eles designam uma função importante que é atuar diretamente na obra de Deus, através da portaria, de auxiliar o início de um trabalho, de preparar as coisas necessárias para o andamento da boa obra. Os diáconos foram levantados para servir a Igreja de Cristo. Diáconos, do grego, servo. Há uma tradução que ainda traz como escravo. É aquele que está para servir e servir bem o povo de Deus. Presbíteros, né? Do grego significa ancião. Seriam aqueles responsáveis por trazer ali a palavra, são os dispenseiros, aqueles que vão trazer, vão alimentar o povo com a boa palavra de Deus. Evangelistas, aqueles que vão estar ali na linha de frente, tanto na questão do evangelismo, como a gente conhece, como também hoje ele pode estar ali, sendo ali o co-pastor da igreja ou o pastor da igreja, dependendo ali de como está estruturado aquele ou este ou aquele ministério. E por último, pastor, o pastor responsável pela igreja, o anjo da igreja, aquele que tem que cuidar da saúde da igreja, dos seus liderados e de todos que estão à sua volta, para que o trabalho de Deus possa crescer, prosperar e multiplicar. É importante que cada uma dessas funções sejam bem exercidas, sejam bem administradas, porque não há nada pior do que você ter um líder ruim. Não há nada pior do que ter alguém à frente de um trabalho que não sabe como fazer, como executar, como conduzir. E isso você vai ter exemplos desde a portaria até o pastorado. Tem obreiro ruim? Tem. Tem diácono ruim? Tem. Tem presbítero ruim? Também tem. Tem evangelista ruim? Com certeza. Mas o pior de todos é quando você tem um pastor ruim. Um pastor que não traz uma palavra no culto de doutrina, um pastor que não visita as suas ovelhas, um pastor que não está presente nas obras de Deus,
um pastor que não está preocupado com o rebanho, um pastor que não cuida bem daquilo que Deus colocou na sua mão, este é o pior dos piores. Por quê? Porque ele vai fazer desandar toda boa obra. Toda boa obra vai desandar. Porque não adianta você ter um bom porteiro, um bom auxiliar, um bom diácono, um bom presbítero, um bom evangelista, se a igreja é dirigida por um pastor ruim. Ele vai desmanchar tudo que bons homens fizerem. Mas, entretanto, se o pastor for bom, se o pastor é comprometido, se o pastor é um homem de Deus, ele consegue tratar o inverso. O porteiro, ele consegue tratar. O auxiliar, ele trata. O diácono, ele trata. O presbítero, ele trata. O evangelista, ele trata. Mas, se for o inverso, aí a igreja estará com um grande problema, porque ela estará sendo mal liderada, e um líder mau coloca todo o rebanho a perder. Então, quais seriam as definições? Veja bem: pastor, o anjo da igreja, apacenta o rebanho de Deus. Evangelista, coordena os trabalhos de evangelismo, ou, dependendo do ministério, é a figura mais próxima do pastor. Missionário, realiza atividades missionárias dentro ou fora do país, buscando ganhar almas para o reino de Deus. Presbítero, auxilia o pastor da igreja em todas as suas atividades. Diácono, serve a Deus e a igreja no cuidado com o culto. E o auxiliar de trabalho ou cooperador vem antes do diácono e serve em várias atividades. Observe, porém, que cada função desta, cada homem deste, vai ter atividades específicas. Então, não significa, por exemplo, veja, quem pode tirar uma porta? O auxiliar. E o diácono? Pode. Se não há um auxiliar, o diácono pode ir para a porta. E o presbítero? Pode. Se não tem um auxiliar, se não chegou o diácono, o presbítero pode ficar na porta, não vai deixar de ser presbítero, né? Ah, mas e o pastor? O pastor chegou, não tem ninguém. O pastor não pode ficar na porta. O pastor tem que cuidar da igreja. Então ele tem que estar dentro. Por que ele tem que estar dentro? Porque ele vai trazer a palavra, ele vai dirigir o culto, ele vai trazer os cuidados que sejam necessários para aquele momento. Então ele tem que estar dentro. Ele não vai estar na porta. O evangelista, se ele estiver dirigindo a igreja, ele não vai ficar na porta. Se o presbítero for o dirigente da tal igreja, ele não vai ficar na porta, né? Agora, o presbítero não é o dirigente, ele é o auxiliar. Faltou todo mundo, só veio ele e o pastor. O presbítero pode ficar na porta, não há problema nenhum. Tá? Isso não vai denigrir a imagem do presbítero, muito pelo contrário. Ele deverá estar feliz em estar servindo a Deus. Porque o foco, independente da função, é servir a Deus. Ah, eu só vou para a igreja se eu estiver escalado para dirigir. Não. Eu só vou para a igreja se eu estiver escalado para a porta. Não. Você tem que ir para a igreja todo dia, em todo momento que for possível, em que se há trabalho na sua igreja, em que se tenha atividade na sua igreja. É claro que você não vai viver na igreja, não confunda as coisas. Mas se você tem culto na sua igreja e você está em casa, à toa, assistindo, não. Vá para a igreja, vá para o culto, vá adorar a Deus e servir a igreja de Cristo aqui na terra. E quem tem ministério? Todo aquele que é chamado à boa obra tem um ministério. Seja desde o porteiro ao pastor, àquele que leva água, aquele que ora, todos têm um ministério.
Você é responsável pelo seu ministério, tanto pelo sucesso dele, quanto pelo fracasso dele. Ah, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Você é o responsável. Cuide, tá? Então veja, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Romanos capítulo 11, versículo 13. Paulo tinha um ministério. Qual era o ministério de Paulo? Era evangelizar, era fazer a obra missionária, era ganhar almas para Cristo, era evangelizar todo lugar por onde ele passava. E assim ele fez. Então, ministério, tá? Aí você pode dizer assim: não, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. Se você olhar atentamente, você vai ver que Deus sempre procura pessoas ocupadas. Davi estava apacentando as ovelhas. Saul estava procurando as jumentas. Gideão estava malhando trigo. Mateus estava cobrando impostos. Pedro estava pescando. Moisés cuidava do rebanho de seu sogro. Deus procura homens que trabalham, homens que produzem, homens que prosperam nas atividades nas quais são responsáveis. Deus não chama preguiçoso. Você não vai ver Deus chamar preguiçoso. Você não vai ver Deus chamar pessoas que não têm compromisso, pessoas que não querem nada, pessoas que não fazem nada, pessoas que não produzem nada. Deus sempre vai chamar homens ocupados, homens de responsabilidade, homens compromissados para servir a Igreja de Cristo e servir bem. Então, esse é um ponto importante. E qual é a qualidade dos obreiros? Os obreiros de Deus precisam ser honestos, íntegros, experimentado. Não se separa qualquer pessoa, não se separa pessoas por amizade, não se separa pessoas por preferência, não se separa pessoas por simpatia, se separa por experimento. Você provou o obreiro, você provou o auxiliar, você provou o diácono, você provou o presbítero, você testou o evangelista, você testou o pastor. Ah, não, eu achei ele legal, separei. Não, tá errado. Honesto, íntegro, experimentado, não avarento. Ele não pode ser avarento. Ele não pode amar o dinheiro. Ele tem que amar o rebanho, a ovelha. Dinheiro não. Manso, humilde, responsável e que governe bem a sua casa. Então, são qualidades que todo bom obreiro precisa ter. Todo bom obreiro precisa exercer essas boas qualidades para que sim ele possa ser separado e possa ser um exemplo para os fiéis. Vamos pensar um pouco. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Você maneja bem a palavra da verdade? Você já leu a Bíblia toda? Você já fez algum estudo? Você prega? Você tem capacidade de dar uma doutrina? Você tem capacidade de preparar um estudo? Você tem capacidade de trazer para a igreja uma boa palavra? Ou você não consegue fazer nada disso e fica enrolando o povo, comendo o tempo, a hora passando e no final do trabalho não se pregou nada, não se ensinou nada, não se produziu nada e o povo vai embora reclamando, murmurando, porque foi para a igreja e não aprendeu nada. Obreiro aprovado, procura apresentar-te a Deus. Pontos importantes. O obreiro deve estar diante de Deus diariamente, através da oração, do jejum, da consagração, do estudo da Bíblia.
também é extremamente importante trabalhar em sua área de atuação, buscando desenvolvimento diário dentro daquilo que lhe foi confiado. Você é um pregador? Então pregue. Você ensina? Então estude. Você canta? Então ensaie. Qual é a sua área de atuação? O que você faz bem? O que você tem a ofertar a Deus? Se dedique a isso. Produza isso. Consuma isso. Entregue isso, né? Então isso vai fazer com que você tenha um bom crescimento diante de Deus. Então, ser aprovado, isso significa o quê? Que você tem que buscar meios para fazer a chamada de Deus avançar em sua vida de maneira única. Não há necessidade de você copiar terceiros. Não pregue como exemplos. Não pregue como Marcos Feliciano. Não pregue como Abílio Santana. Você pode buscar referências, homens de Deus, mas pregue como você. Fale como você. Seja você. Não há necessidade de você buscar ser a cópia de outros, tá? Contudo, entretanto, se você quer imitar alguém, se você quer se espelhar em alguém, espelhe-se em Cristo. Seja autêntico. Cristo não precisa de estrelas, precisa de servos que queiram ser usados. Características, né? E quais são as características desses homens? Primeiro, não egoísta. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2:2. Soldado, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2:3. Que tenha foco. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2:4. Evita a contenda, traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. 2 Timóteo 2:14. Então veja que são características que o homem de Deus precisa buscar. Não ser egoísta, ser um soldado, ter foco, evitar contenda, para que a obra de Deus possa crescer, prosperar e avançar. São coisas que um obreiro precisa ter. Irrepreensível. Ser irrepreensível significa não dar direito para ser repreendido, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Nós estamos vivendo uma época, um momento, em que nunca antes havia tido tantos escândalos como nos nossos dias. Obreiros mentirosos, obreiros caluniadores, obreiros adúlteros, obreiros espancadores, obreiros zombadores, obreiros mercenários, pastores corrompidos, homens e mulheres de Deus que outrora serviam a Deus e que se corromperam, se afastaram do bom, puro e genuíno evangelho e passaram a ser escândalo. Homens que se casam, se separam, se casam de novo 2, 3, 4, 5 vezes. Crises religiosas, comércios dentro da igreja, venda da fé, otimização da palavra de Deus a fim de adorar o homem e não a Deus. Obreiros ruins, miseráveis, que não são dignos de ocupar tais cadeiras, nem ter tais posições. Porém, entretanto, serão homens com os quais o próprio Deus tratará a seu tempo. Não seja ninguém na lista de obreiros ruins. Seja um bom obreiro. Que conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Se o pregador
não entender os princípios bíblicos, os mandamentos e as ordenanças, ele não pode ser obreiro. Como é que ele vai pregar se ele não conhece? Como é que ele vai ensinar se ele não sabe? Vai enganar o povo? Vai iludir? Vai contar história no púlpito? Ah, porque eu ia hoje para o trabalho, levei uma topada, quebrei o dedo. Glória a Jesus. Isso é pregação? Não, irmão, isso não é pregação, isso é história. E aí passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, não pregou nada, não ensinou nada e o povo vai embora murmurando. Então, o obreiro tem que estar preparado para atuar na igreja sempre que lhe for conferida a oportunidade. Então você tem que estar pronto, tem que estar preparado. Ah, eu recebi a oportunidade, estava nem esperando, irmão. Não, pelo contrário, esteja pronto, esteja esperando, esteja preparado. Se você não receber, tudo bem, mas você estava preparado. Não seja surpreendido. Esteja pronto para tudo. Isso é importante. Vamos começar então falando sobre o auxiliar. Hoje é o cargo ou função inicial no ministério. Este irá contribuir nos afazeres diários da casa de Deus. Ele poderá atuar na portaria, auxílio de trabalho, dirigindo o culto, o primeiro momento do culto, ou mesmo auxiliando o pastor, se for preciso. Às vezes você não tem um diácono ali com tempo hábil, você não tem um presbítero com tempo hábil, mas você tem um auxiliar homem de Deus preparado, que amanhã será um diácono, depois será um presbítero. Então, esteja preparado. É a sua porta de entrada para o santo ministério. Esteja pronto para servir a Deus. Quem pode ser um auxiliar? Qualquer irmão que seja responsável, tenha bom testemunho e sirva a Deus com alegria. Com alegria, não é com tristeza, não é com maldade, não é com rancor, não é com ódio, com alegria. E é importante que este irmão esteja pronto para cumprir com suas atribuições e seguir tanto as leis de Deus como as leis do ministério onde serve, né? Então, exemplo, usar bermuda é certo ou é errado? Um exemplo, olha aí, ó. Tem gente que vai dizer é errado. Tem gente que vai dizer é certo. Agora vamos para a segunda parte desse quebra-cabeça. O ministério que você congrega, ele diz que pode ou ele diz que não pode? Ele diz que não pode. Então, se não pode, não pode. Acabou por aí. Se ele diz que pode, então pode. Acabou por aí. Não precisa ficar criando tempestades, brigas desnecessárias. O que é que o seu ministério, a sua regra lá ministerial, o seu dogma diz? Verifique, aprofunde-se nisso. Crescer. Todos sabem que ninguém quer ficar eternamente estagnado em um único lugar. Então é normal que um auxiliar queira ser um diácono queira ser um presbítero, e assim sucessivamente. Porém, há pontos que devem ser levados em considerações. Veja bem, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios, capítulo 4, versículo de número 11 e 12. O que isso significa? Que tem pessoas que têm chamados específicos. Tem gente que é um bom auxiliar, mas não será um bom diácono. Tem gente que é um bom diácono, mas nunca será um bom presbítero. Tem gente que é um bom presbítero, nunca será evangelista.
Tem gente que é um bom evangelista, nunca será um pastor. Tem pastor que é um excelente pastor, mas jamais será um mestre. Ou seja, cada um está em uma determinada função ou em uma cadeira que Deus lhe concedeu. E se você não avançar para o diaconato, glorifique a Deus, sirva como auxiliar. Se você não avançar ao presbitério, glorifique a Deus, sirva como diácono. Se você não avançar para o evangelismo, sirva a Deus como presbítero. O importante é que você ocupe a função a qual Deus te convidou, Deus te concedeu, e mantenha-se firme a esta função. Então, não adianta separar um presbítero por amizade. Você vai perder o diácono e não vai ter um presbítero. Vai ter um homem intrigado de você mesmo. Não adianta separar pessoas por amizade, por dinheiro, por favores, por simpatia. Não adianta. Você pode até receber aqui na terra um nome, mas a chamada é de Deus, o dom é de Deus, o talento é de Deus. E o talento eu não tenho como dar a você. Eu posso te dar o nome, mas o talento vem de Deus. Eu posso te dar o nome, mas a unção vem de Deus. Eu posso te dar o nome, mas o chamado vem de Deus. E não há como ganhar isto, a não ser que Deus assim o conceda. E isso é irrefutável, tá? Então, coisas importantes que todos deveriam saber para não termos problemas na igreja, né? Que são essas coisas? Exemplo, quanto tempo tem uma saudação? 5 minutos. Às vezes alguém diz, vamos ouvir uma saudação pelo irmão fulano. Aí fulano vai, pega o microfone, prega, canta, ora, faz o convite e dá a bênção. Meu Deus do céu. Falta de preparo, falta de conhecimento, falta de estrutura. É como, quanto tempo tem uma palavra? 10 minutos. Se organize em 10 minutos, se organize em 5 minutos. Quanto tempo tem uma mensagem? 40 minutos. 40 minutos tem uma mensagem. É claro que, se o responsável, o pastor da igreja, lhe deixar à vontade para pregar mais de 40, glória a Deus. Mas é 40 minutos. Foi chamado para orar? Meu irmão, ore. Ore. Entregue. Tem gente que você chama para orar, o camarada conta o testemunho, canta um corinho, dá 3 pulinhos, ora, depois ainda diz que tem um versículo para deixar. Não. Chamaram para orar? Ore. Chamou para cantar? Cante. Respeite os tempos. Respeite os chamados, porque tem pessoas que vão depois de você. Tem pessoas para cantar. Tem pessoas para pregar. Não é só você. Então, aprenda. Isso é bonito. Isso é educado. Isso é princípio. Isso é pessoas que têm estrutura. Saudação, 5 minutos. Palavra, 10 minutos. Mensagem, 40 minutos. Restrinja-se a fazer aquilo ao qual você foi convidado. Vamos orar com o irmão Ciclano. Irmão Ciclano, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos precisam de oração? Oremos, irmãos. Acabou. Não precisa fazer outra coisa. Restrinja-se a orar. Multifuncional. O que é o multifuncional? Veja, cada vez mais a Igreja do Senhor tem se tornado intelectual. Então, nunca antes houve tanto acesso à informação como há nos nossos dias. Então, se você quiser saber qualquer coisa, você vai na internet e pesquisa. Pesquisa no Google, no YouTube, ou em qualquer lugar que você queira. Sites específicos que tratam aquele assunto. Nunca antes foi tão fácil aprender. Nunca antes.
Agora veja bem, se o povo está preocupado em aprender, recomendo fortemente que você, ministro, pastor, evangelista, presbítero, diácono e auxiliares, também estejam em conhecer, em aprender, em se preparar cada vez mais. Por quê? Porque a igreja ela está adquirindo conhecimento intelectual. Tem igreja que é fria, mas tem conhecimento. Tem igreja que o povo não é animado, mas tem conhecimento. Então não vá chegar lá pregando fantasia, Disney, boneco de neve. Estude a palavra, conheça a palavra. Porque o povo está se capacitando. E é importante que você também se capacite para que juntos possamos aprender a gloriosa palavra de Deus. Essa é a parte 1 do estudo. Vamos ficando por aqui, porque vamos ter ainda a parte 2. Mas não deixa de se inscrever, compartilhar e divulgar. Se inscreve, é de graça, ajuda o canal, dá um joinha e vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe.